Boa tarde, irmãos da nossa querida Escola Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, nesse encontro que acontece nas tardes de terças, quartas e quintas-feiras às 16 horas, cujo serviço recebe o nome de Irmãos de Célia Lúcius. Como preparação para a nossa oração, falarei os versos da música Fica Sempre. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar um pouco do que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz a sua alma ainda mais linda. Dar o próximo a alegria, parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Vamos orar, meus irmãos. Deus, nosso Pai de misericórdia, Jesus, nosso Mestre Salvador, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, nesse serviço de esclarecimento do Seu Evangelho. Agradecemos, Senhor, a oportunidade e te pedimos que nos ajude a colocar nossos sentimentos e pensamentos em sintonia com o alto, Senhor, a fim de que possamos assimilar e sentir verdadeiramente os ensinamentos aqui expostos. Em Teu nome, em nome dos nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão para darmos início ao estudo dessa tarde. Que assim seja. Bem, meus irmãos, a mensagem que nos foi dada para o estudo dessa tarde se chama Dai e dar-se-vos-á, que é uma interpretação de Emmanuel para o versículo 38 do capítulo 6 do Evangelho de Lucas e encontra-se no livro Cartas do Coração, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Na minha edição se encontra na página 61. Antes de estudarmos a mensagem, eu gostaria de fazer uma observação. Quando eu recebi a mensagem proposta para o estudo de hoje, veio à minha mente a música que eu ouvia na minha infância, Fica Sempre, que eu coloquei como preparação para a oração. Pesquisando a autoria dessa música, eu descobri que ela foi escrita por uma irmã de caridade chamada Judite Junqueira Vilela, que está com 90 anos e que há 2 anos atrás lançou um livro de poesias. Ela lança vários livros e que toda a venda das suas obras tem o objetivo de angariar recursos para a congregação do qual a irmã faz parte. E aí, quando eu fui ler também a apresentação desse livro, no qual a mensagem está inserida, eu descobri que esse livro também foi elaborado para arrecadar benefício para um grupo espírita chamado Aliança do Divino Pastor. Então, meus irmãos, eu percebi que não era uma simples coincidência, e sim uma sincronicidade, porque enquanto as coincidências são apenas ocorrências de um ou mais fatos ao mesmo tempo, as sincronicidades, elas são momentos e situações que acontecem na nossa vida acompanhados de um significado. E qual o significado contido nessa situação, que se mostrou para nós nessa tarde? Cada um pode identificar um significado, porque a interpretação de um significado, ela é individual. Mas como todos nós estamos aqui, buscando viver em conformidade com o Evangelho de Jesus, eu penso que podemos tirar um significado comum, a importância
e a urgência de praticarmos a caridade, de fazer o que está ao nosso alcance, como as irmãs fizeram. Tanto quem fez a coletânea para escrever esse livro em benefício do grupo espírita, como da irmã que fez aquela música, e todas as obras dela é revertida para a instituição no qual ela faz parte e para fazer caridade. Então, nós temos que estar fazendo aquilo que está ao nosso alcance em benefício do outro. É importante a prática da caridade, porque nós sabemos que sem ela não obteremos a nossa salvação. É ela que sustenta as outras virtudes que nós temos que desenvolver, porque ainda somos espíritos no mundo de expiação e provas, com todas as nossas deficiências, apesar de sabermos que fomos feitos seres perfeitos, mas fomos abandonando ao longo do tempo a casa do Pai e agora queremos retornar para ela. Então, o comentário do apóstolo Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo mostra que a caridade é o resumo de todos os deveres do ser humano. Sem ela, não existem as outras virtudes. Então, olhem como é importante a gente praticar o dar a caridade. Juntamente com a humildade, a caridade, segundo Kardec, é o caminho para a eterna felicidade. Mas a qual felicidade Kardec faz referência? É importante identificar, porque, segundo estudiosos, existem duas percepções de felicidade, de bem-estar. Uma percepção, ela é subjetiva, também chamada de bem-estar hedônico, porque está relacionada ao prazer. Como eu penso a minha vida, se eu estou ou não satisfeita com ela, como se fosse um balanço das emoções que nós sentimos, positivas e negativas. Essa é a felicidade subjetiva. Mas existe também a felicidade, o bem-estar eudaimônico, que não tem nada a ver com aquele prazer imediato, que está relacionado como eu me relaciono comigo mesmo, como eu me relaciono com o mundo, com as pessoas, independente das emoções que eu estou sentindo. Como eu me relaciono com a vida na questão de qual é o sentido para a minha vida, qual é o meu propósito, como que eu me sinto em relação ao crescimento que eu venho tendo. Então, meus irmãos, quando fazemos atitudes que transcendem, que não visam somente a nossa satisfação pessoal, que não visam somente esse bem-estar subjetivo do ego, quando nós tivermos esse tipo de atitude, e a caridade é uma delas, nós obteremos a felicidade citada por Kardec, a eterna felicidade. E é por isso que muitas vezes nós vemos pessoas que têm tudo. Todos os bens materiais estão ao seu alcance, saúde, educação, uma quantia, até além da conta de bens capitais, mas aquela pessoa é uma pessoa triste, é uma pessoa angustiosa. Por quê? Porque ela realmente não tem a satisfação dessa felicidade que traz realmente o propósito da vida. Então, meus irmãos, tendo esse olhar, em meio a tantos outros que existem sobre a importância da caridade, vamos à mensagem que foi escolhida para a tarde de hoje. Dai e dar-se-vos-á. Jesus, Lucas, capítulo 6, versículo 38. O título da mensagem é a frase que inicia o versículo 38 do capítulo 6 do Evangelho de Lucas. Dai e dar-se-vos-á. Esse capítulo, ele é bem extenso. Lucas mostra Jesus finalizando a escolha dos 12 apóstolos, aqueles que teriam a missão de transmitir os seus ensinamentos. Mostra também nesse capítulo o importante sermão das bem-aventuranças.
Então, o versículo completo falado por Jesus é o seguinte: dai e vos será dado. Darão para o vosso regaço boa medida, compactada, sacudida, transbordante, pois com a medida com que medis, será medido de volta. Então vamos entender esse versículo para depois entendermos a frase e a mensagem de Emmanuel. O versículo começa com o verbo dai. Mais uma vez, vemos um verbo falado por Jesus no modo imperativo. Eu não sou professora de português, mas a gente lembra das nossas aulas lá na nossa infância. Então, esse modo de verbo, ele é usado quando a pessoa falante quer levar ao interlocutor a realizar uma ação, expressando o que quer que ele faça. Assim, a ação transmitida por um verbo no imperativo é um pedido, é uma exortação, é um comando ou até mesmo uma súplica. Então nós percebemos o quanto Jesus é direto naquilo que Ele quer que façamos. Ele não usa de subterfúgio para nos ordenar, para nos convidar ou até mesmo para suplicar o que Ele quer que nós façamos, porque Ele sabe da importância para a nossa vida disso, né? E uma outra característica do verbo no imperativo é que é indeterminado de tempo. Mesmo Jesus nos dando um comando daquilo que devemos fazer, Jesus, como nosso Pai, ele é misericordioso para conosco, porque não estipula um tempo para nós. Dai, pode fazer, nós podemos fazer agora, podemos fazer depois. Então Jesus entende, né, as nossas dificuldades, mas nós também temos que entender o agora, né? A pressa de tentarmos estar fazendo tudo no momento de agora. Então, agora continuando a interpretar o versículo todo, né? Dai e dar-se-vos será dado, darão para o vosso regaço a boa medida. Então, o que significa regaço? Regaço é a dobra da vestimenta, pode ser uma túnica, pode ser um manto, pendurada por cima de um cinto por ele sustentada, que servia como um bolso ou uma sacola. Era assim que as pessoas iam colocando as coisas que eles queriam nesse regaço, que era uma dobra que era amparada por um cinto. E a boa medida que era colocada ali trata de uma imagem ligada ao comércio de cereais daquela época. E aí a gente já percebe a didática de Jesus sempre utilizando os elementos comuns do dia a dia daquele povo. Então, a boa medida era boa porque os grãos eles eram derramados num vasilhame, sacudidos, comprimidos, com o objetivo de ter o máximo de compactação para ficar bem certinho ali dentro, dando continuidade ao processo até transbordar. Aí, quando transbordava, já sabia da boa medida, que estava o suficiente, nem mais, nem menos. Então, tudo que dermos nos será dado na mesma proporção, de forma justa. Jesus usou, né, essa metáfora para mostrar isso. Tudo que nós dermos, nós receberemos nessa medida justa. Será aquilo que será justo. A mensagem de Emmanuel, ela nos ajuda a entender esse processo que Jesus está falando e a refletir. Será que estamos praticando o dar de forma correta? Porque é muito importante nós sabermos. No livro Boa Nova, Jesus fala para Pedro que o ato de dar é a essência da vida. Então, se é a essência da nossa vida dar, nós temos que saber fazer esse ato de uma forma correta. Emmanuel, então, começa a mensagem mostrando que muitos têm uma falsa ideia de como deve ser o ato de dar, porque ele diz o seguinte:
A ideia geralmente recolhida no ensinamento do dai e dar-se-vos-á é quase tão somente aquela que se reporta à caridade vulgar às portas do céu. Então, Emmanuel já está dizendo, a ideia geralmente, quer dizer, todos, né, de uma forma mais comum, né, é o que a maioria faz, tem a ideia de uma caridade vulgar, quer dizer, uma caridade sem valor, que não é recomendada. Materializando algum benefício, sente-se o aprendiz na posição de credor das bênçãos divinas, caracterizando-se, candidatando-se, à auréola de santidade, simplesmente porque haja cumprido algumas obrigações de solidariedade humana. Quer dizer, aquela pessoa que tem uma ideia errada sobre a caridade. Só em materializar um benefício já está querendo que uma auréola de santo para ter a sua entrada no céu. Então quer dizer, o Emmanuel já está mostrando para a gente que essa ideia do dar é uma ideia errônea. Continua. A afirmativa do mestre, porém, expressa uma lei clara e precisa a exteriorizar-se em efeitos tangíveis a cada dia. Então, a partir de agora, veremos realmente o que significa a afirmativa do mestre pela compreensão de Emmanuel. E Emmanuel terá em mente, a compreensão de Emmanuel a partir de agora será como a mesma do apóstolo Paulo, num comentário que existe sobre a caridade no Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando que a caridade se apresenta não somente na prática da beneficência, como muitos acreditam aqui quando eu li nos primeiros parágrafos, mas a caridade se encontra na reunião de todas as qualidades do coração. E é a partir de agora que Emmanuel vai relacionar quais são essas caridades que estão, né, reunidas na qualidade do nosso coração. Então ele começa assim: dai simpatia e dar-se-vos-á a amizade. Quer dizer, Emmanuel já começa nos mostrando, né, como temos que nos relacionar com o outro, dar a simpatia. Nessa relação com o outro, nós podemos ter de 3 formas: por meio da apatia, por meio da simpatia ou por meio da empatia. Todas as 3 palavras, elas trazem o vocábulo grego patos, que quer dizer sentimento. Então, qual o sentimento que podemos ter em relação ao outro? A apatia quer dizer a negação do outro. Você não tem sentimento nenhum em relação ao outro. A simpatia quer dizer que é sentir a pessoa, ter a compaixão pelo outro. E a empatia, que quer dizer estar dentro do sentimento do outro, sentindo como a pessoa é, como a pessoa está sentindo. E é esse que é o ideal. A empatia é essa percepção do outro da forma mais ideal possível. Mas Emmanuel, conhecendo, né, nossas deficiências, ele já diz pra gente, né, dai a simpatia, né, sente o que a pessoa está sentindo, tenha compaixão por ela, porque dar-se-vos-á a amizade. Continuando, dai gentileza e dar-se-vos-á o carinho. A gentileza é uma ação nobre, né? E aí eu lembrei muito daquela frase, gentileza gera gentileza, e aí eu vou sugerir aos irmãos, agora nós não temos esse tempo, para procurar na Wikipédia sobre o profeta Gentileza, que eu fiquei encantado, que ele era uma pessoa, né, que ele queria distribuir palavras de amor, de bondade, de respeito. Ele fez disso o objetivo da sua vida, por isso que e ele sentia, porque se ele falou a gentileza gera gentileza, ele sabia desse retorno. Então dai a gentileza, dar-se-vos-á o carinho. Dai o apreço e dar-se-vos-á o respeito. Apreço, meus irmãos, é admiração.
E hoje em dia, né, na atualidade, está muito difícil a gente ver pessoas admirando outras pessoas. Infelizmente, no mundo atual, as pessoas estão olhando para o outro com um olhar de crítica, para ver naquilo que o outro é frágil e a partir daí, né, falar mal, falar isso. E Emmanuel nos aconselha o contrário: dá apreço, dá admiração. Numa mensagem, eu vi que existe uma frase da revista O Reformador, de setembro de 1953, que diz o seguinte: buscando nas almas, por mais aparentemente transviadas ou infelizes, a parte melhor de que são portadoras. Então é isso, né? Dai apreço é estar buscando essa parte melhor que a pessoa tem, porque todos nós temos partes ruins, o outro também tem. Mas não é isso que a gente tem que estar apontando o dedo. E hoje em dia, infelizmente, nós vemos muitas pessoas, ou nós em algum momento também fazemos isso, né? Estamos vendo o que o outro não tem de tão bom assim. Então, quando a gente dá apreço, a gente recebe o respeito, a consideração do outro, porque o outro vai perceber que nós estamos enxergando algo de positivo nele. Continuando, dá-se cura e dar-se-vos-á dureza. Olha que coisa triste. Se a gente dá secura, o que é secura? Secura é a falta d'água. E na palestra de Flávio, na segunda-feira, ele até no começo ele exaltou a água, ele dizendo que a água é um elemento fundamental, né? Não só para a nossa vida aqui no nosso dia a dia, mas que a água é um elemento intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material, né? Porque ali ficam os fluidos. Então, olha que importância, se a gente dá secura, se a gente não dá essa água, a gente vai receber o que? A dureza, a cristalização de um coração que não se deixa fluir, que não se deixa agregar coisas positivas. Dá espinho e dar-se-vos-á o espinheiro. Quer dizer, quanto mais espinho, quanto mais coisas ruins, o espinheiro vai aumentar e nós vamos nos ferir muito mais. Dá estímulo ao bem e dar-se-vos-á a alegria. Então, né, hoje em dia, por meio de várias atitudes, quantas pessoas hoje estão já se voltando para o lado positivo das coisas, de ver as forças positivas que cada um tem, né? Porque isso é dar o bem para receber a alegria em troca. Dar o entendimento e dar-se-vos-á a confiança. Quer dizer, dar o entendimento para o irmão é dar a compreensão de que ele, mesmo que não seja perfeito, que tenha suas fragilidades, ele tem condição de melhorar, assim como nós também temos, né? Então, dar esse entendimento para ele, que nós vamos receber em troca a confiança. Dar o esforço e dar-se-vos-á a realização. Né? Nós somos muito acomodados ultimamente, né? Temos tudo às nossas mãos, né? Mas esforçar é algo de muito positivo, porque nós acabamos valorizando, né? Como ele fala, nós vamos adquirir a realização, a concretização, é entrarmos pela porta estreita. Então, aquilo que é do bem, a nossa transformação íntima, ela vai requerer muito esforço, não é algo que é cômodo. Então, quando a gente dá, né, o esforço, a gente vai receber em troca a realização. Dai cooperação e dar-se-vos-á o auxílio. Cooperar, estar junto na ação. Quando você está junto na ação do outro, o outro também está auxiliando você. E dai fraternidade e dar-se-vos-á o amor. O mandamento maior ensinado por Jesus é constituído de 2 preceitos: amar a Deus e amar ao próximo. Com ele, Jesus confirmou o princípio da igualdade perante a Deus e o da fraternidade universal. Então, quando Emmanuel fala que dai fraternidade, ele quer que olhemos o outro como irmão, quer que façamos pelo outro o que queremos que se faça por nós. É a regra áurea da vida. Amar ao próximo como a si mesmo. Segundo Kardec, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo, pois assim o homem, né, eles compreenderão a verdadeira fraternidade e farão entre eles que reinem a paz.
que reine a justiça. Então quer dizer, dar fraternidade para se estabelecer o amor. E agora, continuando, ele diz o seguinte: ninguém precisa desencarnar para encontrar a lei de retribuição. Não é lá no céu que nós vamos encontrar, ou no plano espiritual, que nós vamos encontrar a retribuição dos nossos atos. É aqui. Olha o que Emmanuel fala. Semelhante princípio funciona invariavelmente em nossos passos habituais. É no dia a dia, é no aqui e agora, é no presente. As horas no tempo são como as vagas no mar. Vagas são ondas. Então as horas, no tempo são como as ondas do mar. No fluxo ela vai, mas é no refluxo ela volta. Na ação e reação. Retornará sempre a nós o que dermos de nós. E a partir de agora, Emmanuel, a gente antes viu o raciocínio, até aqui do dar e recebereis, o da ação e o da reação. Mas a partir de agora, Emmanuel nos mostrará algo que eu achei muito importante. Ele irá nos alertar que se muitas vezes estamos passando hoje por alguma condição adversa, isso pode ser fruto de algo que fizemos tempos atrás. Então, olha o que ele diz. Se encontrais algo de anormal em vossa experiência comum, efetuai uma revisão das próprias atitudes. Se alguma coisa vos contraria agora ou vos desgasta, observai a vossa contribuição para o mundo e para as criaturas. Então, meus irmãos, é muito importante observar que nada acontece na nossa vida por acaso. Antes, Emmanuel falou o tempo todo, dai e dar-se-vos-á. Mas, às vezes, nós estamos vivendo alguma coisa agora que foi o fruto de algo que demos no passado. Então, é muito importante observar que nada acontece por acaso. Não é um complô do mundo contra nós, como a gente vê muitas pessoas falando. Tem pessoas, inclusive, que dizem assim, é castigo de Deus, Deus não castiga, Deus é amor. Não, meus irmãos, tudo que passamos é fruto daquilo que demos. Deus está no controle de tudo. Em Lucas, no capítulo 12, ele diz, até os fios do nosso cabelo estão contados. Por isso é que é muito importante o hábito da meditação. E que bom que a meditação hoje em dia está sendo muito divulgada. Meditação não tem nada a ver com religião. Meditação é a ciência, é a gente buscar olhar para dentro de nós, num aqui e agora, numa respiração calma, tranquila, ouvindo uma música, porque aí nós nos interiorizamos, nós nos voltamos para dentro, nós fazemos uma autorreflexão. E aí Emmanuel vai colocar as perguntas dessa autorreflexão. Ele diz o seguinte, indagamos a nós mesmos, que faço? Como faço? Por que faço? Quer dizer, eu não quero acrescentar, não quero corrigir Emmanuel, mas eu colocaria também o que eu penso, Porque numa própria mensagem de Emmanuel que eu li interpretando uma carta de Paulo, Emmanuel diz, pensar é criar. O objeto formado pelo poder mental, ele já vive no nosso íntimo. Então, o que nós temos pensado? O que nós temos feito? Como faço? Volta àquela ideia que eu disse no início do nosso estudo, daquela ideia da percepção da felicidade. Será que o que eu faço, como faço, ou o que eu penso, ou por que eu faço, tem a ver com a felicidade hedônica, subjetiva, que só pensa em si, no prazer passageiro, que nos faz fugir da dor e querer buscar mais e mais coisas a qualquer custo, sem enxergar o outro próximo? Ou eu tenho pensado, feito, coisas pensando na felicidade mais psicológica ou daimônica, que tem relação com os nossos valores.
que não se abala facilmente, né? E às vezes, mesmo quando há algo para abalar, né? Se nós nos voltamos facilmente para o estado normal, porque nós acreditamos que as adversidades, os sofrimentos, eles existem para a nossa experiência. Então, né, que pensará no outro? A felicidade da mais psicológica é aquela felicidade que pensa no outro, porque é a felicidade que está vinculada ao propósito da vida. E o propósito de nossa vida, meus irmãos, é a evolução. Então, quando Emmanuel coloca aqui para nós fazermos essa pergunta, né, ele quer que nós pensemos, né, para que lado estão os nossos desejos, né, as nossas vontades, como eu tenho feito as coisas, por que eu tenho feito? É buscando essa felicidade que não vê o outro ou é buscando a felicidade que irá trazer realmente o sentido da minha vida, porque eu vou estar enxergando o outro, eu vou estar transcendendo, saindo de mim e me voltando para o outro? Né? Porque, como eu falei, né, a felicidade é aquela eterna felicidade que Kardec fala que nós vamos adquirir quando nós damos, quando nós praticamos a caridade, ela está vinculada ao propósito de vida. E o propósito da nossa vida é a evolução. E a evolução, meus irmãos, ela não pode ser egoísta. Né? No seminário que houve sobre Pietro Baldi, Flávio, ele lembrou muito disso. Ele falou: a nossa evolução ela tem que ser altruísta. Temos que ajudar a elevar o padrão do mundo, né? É a lei de sociedade. Existe uma frase do Pequeno Príncipe: não é feliz quem é feliz sozinho, né? Então nós temos que estar buscando esse olhar em relação ao outro. E para terminar, Emmanuel continua: recordemos que a vida está subordinada a leis que não engaremos. Engarar quer dizer habituar. Então o mundo está, a nossa vida, ela está sujeita não à lei do mundo, em que nós já estamos acostumados a ela, estamos acomodados a ela, né? Que não mexe com a gente. Mas a vida está relacionada e subordinada à lei de Deus, que é uma lei maior e que temos que nos ajustar a ela. E concluindo, Emmanuel diz: plantai e colhereis, dai e dar-se-vos-á, pois fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, em teu nome, em nome dos nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão para encerrarmos o estudo dessa tarde. Obrigada, Senhor, que assim seja.